In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Então estamos hoje celebrando o terceiro domingo depois da Páscoa. Já o clima é de despedida. Os primeiros dois domingos estamos aí na plena contemplação do mistério do Cristo ressuscitado. Mas deste domingo em diante, a liturgia nos envolve com um clima de despedida. O Senhor torna ao Pai. Jesus volta para de onde veio, sobe aos céus. Mas já a liturgia nos adianta uma certeza. O forte impacto da ressurreição não pode ser apagado no cristão. E esse forte impacto é o impacto da alegria, da vitória. Mesmo que Jesus esteja longe, o cristão é vitorioso. A alegria da experiência do Cristo ressuscitado, de novo convivendo entre nós. Essa alegria não pode ser tirada do cristão, do católico. Não pode ser tirada do cristão. Esta é a alegria da experiência que temos feito nestes dias com o Senhor redivivo no meio de nós. Uma alegria que não se apaga. Nada neste mundo apaga esta alegria. E por isso cabe bem a reflexão que a carta de Pedro nos coloca. A carne, com os seus deleites, não se compara a esta alegria. E por isso o cristão se distingue netamente dos pagãos. É pela sua vida que os cristãos se distinguem claramente dos pagãos. É um grande problema que hoje nós temos. O grande problema odierno é que já não há mais distinção entre a vida do católico e do outro homem qualquer. Então, ser católico, ou ser de qualquer religião, ou não ter religião nenhuma, é a mesma coisa. Não muda nada na vida do homem. Não muda nada. A sua vida segue o mesmo de sempre. E tem na carta de Pedro algo que impacta. Porque ele diz, sede submissos aos poderes instituídos. Sede submissos aos poderes instituídos. Então, e diz para os escravos, sede submissos aos vossos senhores, mesmo se eles são irracíveis. Nervosos, sede submissos, obedecer. E diz ao cidadão, sede submissos aos governantes. Eles têm a espada de Deus para punir. Mas há uma palavrinha no meio de tudo isto que diz, que mostra como o cristão, o católico, há de vencer. No meio disto tudo, seja o patrão irracível, seja o governante injusto, insensato, diz a Sagrada Escritura, diz Pedro. Como há de vencer os homens insensatos? Como há de fazer emudecer os homens insensatos? Porque o mundo só tem locuela, só tem palavra. Eu já dizia, em outra ocasião, a realidade é só Deus. O resto é ilusão, é
falsidade. Aquilo que não estiver fundado em Deus não subsistirá. Quer dizer, a gente fica olhando para a matéria. É bom de falar na matéria. Né? Para os físicos, por exemplo. Né? É bom de falar sobre o chão, sobre o mundo, sobre o cosmos. Né? Isso tudo, queridos, sem Deus, é loucuela, é palavra vã, se esvai. E pergunte aos próprios cientistas. Quais são as suas teorias? Não passo de teorias, claro, não pode ser outra coisa, porque não aconteceu ainda. Né? Quais são as suas teorias sobre o destino do cosmos? Pergunte a Hatzky, aquele que morreu, acaba de morrer há pouco. Né? Ele explica isto na sua teoria. Né? Quer dizer, eles dizem que tem duas grandes possibilidades, de uma expansão do universo de tal forma que tudo se torne um deserto gelado, frio, morto. Né? Todos os sóis, todos os planetas, tudo. Ou, o contrário, uma força aquela era de expansão, esta é de aglomeração, de junção de todas as coisas, voltando como que aquela massa comprimida, da qual Deus criou todas as coisas, do Big Bang. Mas e daí? E daí? É nada. É nada. É uma palavra vazia. E tais são os discursos dos homens sem Deus. Sem Deus, o discurso da humanidade é o mesmo. O que é a política, queridos? Senão uma palavra vazia. Promessas, enganos, mentiras, ludíbrios. O que é a corrupção, senão um ludíbrio? É só essa coisa. O que promete o capitalismo? O que promete o comunismo? O que prometem as instituições humanas? Sem Deus? Se não prometem a Deus, prometem nada. Loucuela. Uma palavra vazia. Homens insensatos, diz Pedro, na epístola de hoje. São homens insensatos. Queria examinar isto. Queria examinar sob esta luz 2 documentos que saíram esta semana. Um dos bispos do Brasil. A CNBB pronunciou-se. Né? Ela sempre pronuncia-se, dizer uma palavra, um documento final da sua reunião. Os bispos sempre dizem o documento final. Eu li o documento. Mas é interessante os comentários que aparecem nas redes sociais. Né? Porque eles estão encurralados, os bispos. Estão encurralados. Eu fico imaginando, gostaria de saber, mas na realidade, não mentira. E da boca deles eu não acredito. Da boca desses bispos eu não acredito. Eu seria curioso de fazer um comparativo. Quanto terá sido a coleta da campanha da fraternidade este ano dos outros anos? Gostaria. Eles estão apertados, queridos, porque a gente vê isso nas redes sociais. O povo tem os olhos abertos. Está vendo. Aquele ataque que Dom Godilo sofreu daquela mulher lá, em plena catedral, chamou ele de comunista. Razão dou à mulher. Razão dou à mulher. Não passam de comunistas. Não passam de comunistas. Não passam. Né? E se você vai ler o documento que eles expediram, agora ao fim da 56ª Assembleia Geral da CNBB, loucuela vazia, palavra vazia. Eu dizia, um comentário interessante que saiu na rede social, eles disseram, rolando lero não faria melhor. O brasileiro sabe bem o que significa isso. A palavra, o documento dos bispos teve esta nas redes sociais, rolando lero não faria melhor. Não disseram nada.
Nenhum único sinal de verdadeiro arrependimento, de mudança, de conversão. Nenhum único sinal. Tiveram que dizer que havia a pressão das redes sociais e que, né? Mas rolando lero. Não houve um único compromisso de transformação, de mudança. Imagine, aquilo que eu digo devia existir. O documento que eles deviam expedir era este. Nós queremos que a igreja volte à estrutura apostólica. Aquela que Jesus deixou, a estrutura apostólica. Queremos que a igreja volte a ter um chefe supremo. Papado nesse caso está destruído, no caso. Um chefe supremo e circunscrições eclesiásticas. E nada entre eles. Nada mais entre eles. E por isso esta que seria a atitude de conversão e certa da Assembleia. Por isso nós, por este ato, deixamos de existir. Não existe mais conferência episcopal. E sugerimos à Igreja Universal e ao mundo inteiro que abdique disto como nós o fazemos. Essa é a minha exigência. Porque é uma estrutura que sufoca a igreja. Tanto impedindo que venha de Deus, dos superiores, a palavra divina. Tanto dos bispos nas suas dioceses, que não podem implementar uma pastoral verdadeira. Por causa desse meio poderoso que colocaram aqui, destas conferências episcopais. E similares, porque existem as conferências, o CELAM, e essas conferências continentais. Então, queridos, loquela vazia. Nenhuma palavra de Deus, nenhuma promessa de Deus, nada de Deus, infelizmente. Eles continuam submissos a Francisco, o falso ali se colocam isso, continuam submissos a Francisco e não se arrependem de nada. Vão continuar comunistas, vão continuar apoiando o aborto, vão continuar apoiando o MST e tudo mais da estrutura deste mundo. Da estrutura deste mundo que não é de Deus, que é uma palavra vazia. No mesmo sentido vai outro documento que queria examinar, esse sim vindo de Francisco. Ele escreveu aos jovens de Cuba. Ele está todo envolvido com esse negócio dos jovens este ano. Vamos ter o sino dos jovens, da juventude, etc. Está todo envolvido com isso. Né? Então escreveu aos jovens cubanos. Simplesmente lamentável. Esse homem é um demônio. Não outra. Então, uma palavra de conformação com o regime comunista. Esta é a palavra de Francisco aos jovens cubanos. Aceitem, vivam, né? Façam isso para o futuro. Essa semana, o Raul Castro, que sucedeu a Fidel Castro, seu irmão, na ditadura de Cuba, colocou lá um sucessor. Né? Um jovem, bem jovem ainda hoje, com a mesma mentalidade dos irmãos Castros. Cuba seguirá a linha comunista tranquila, poluindo toda a América Latina. Estamos com grandes problemas na Venezuela, não só na Venezuela, Nicarágua. Essa semana a Nicarágua sofrendo tremendamente, porque as redes sociais e tudo mais se levantam contra essa ditadura comunista que se espalha por toda a América Latina e está dando revoluções. É que nem aqui no Brasil, o pessoal ao redor do Lula. Né? Eles vão às armas, esses comunistas vão às armas. Eles querem impor o comunismo a todo custo. Não é isso que diz. É isso que diz a carta de
Francisco. Mas não é isso que diz a carta de Pedro. A carta de Pedro não diz isto. Ela ensina a emudecer essa loquela mundi sem Deus. Justamente pela vida, pela transparência, pela força, pelo vigor da vida católica, da vida cristã. Esta é a grande arma de transformação. É a grande arma que venceu a escravidão. É a grande arma que pode vencer a prepotência do capitalismo, dos patrões. E é a grande arma que pode vencer o comunismo, o próprio comunismo. Só uma arma há para o que é Deus, que é a palavra de Deus, é a vida da humanidade fundada mesmo na palavra de Deus, que é a palavra da promessa, não da promessa vazia, não uma palavra vazia, mas cheia de significado, porque nós já experimentamos o Senhor ressuscitado no meio de nós. E quando Ele diz que vai voltar assim como Ele foi, nós sabemos que Ele volta em glória e majestade para restaurar todas as coisas. E nós não precisamos de ideologia, nem capitalista, nem comunista, para dirigir a nossa vida. Quem guia a nossa vida é a fé cristã católica. E ela é a única força transformadora, verdadeiramente operante neste mundo. Até que o Senhor volte. Até que em breve o Senhor voltará. E coloque tudo isto a panos limpos. Tudo isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.